Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula é uma continuação do tema passado. Vamos falar sobre a economia mundial em tempos de coronavírus. Estamos vivendo um cenário inédito. Todos os países, especialmente as maiores economias do mundo, parando as máquinas de maneira generalizada. Vivemos duas situações inevitáveis devido ao coronavírus: a quarentena e a crise econômica causada por ela. A crise tem sua justificativa. O vírus interrompe a circulação de pessoas e de mercadorias, fundamental para o desenvolvimento da economia. O colapso atual, pior do que o que houve entre 2008 e 2009, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, é inédito, pois há crise na oferta e também na demanda. Agora vamos entender por que a crise tanto na oferta quanto na demanda. Na demanda, porque, como isolamento social, a demanda de alguns serviços se quebra por completo e diminui em muitos outros. As pessoas estão em casa, pouco elas estão consumindo. Na oferta ocorre essa quebra, pois a desaceleração ou mesmo quebra da cadeia de produção, que é globalizada e fragmentada por todo o mundo, ou seja, a produção de vários bens por todo o mundo acaba sendo afetada. Ela acaba sendo ou reduzida ou até que paralisada. Em muitos setores, os não essenciais, basicamente, não adianta produzir, porque não há demanda durante o isolamento social. E qual é a situação nos países emergentes? Com a parada repentina da atividade econômica global, a estimativa atual para as necessidades financeiras gerais dos mercados emergentes é de 2,5 trilhões de dólares. A expectativa é de que os governos desses países não terão recursos suficientes, principalmente porque muitos já estavam endividados antes da crise. As consequências na China, o epicentro inicial da pandemia, e como que será que a economia de lá foi afetada por ser o primeiro país no mundo? A China perdeu 13% de sua produção industrial, 24% de investimento e 20% do varejo, e tem a taxa de desemprego mais alta desde que os registros começaram a ser publicados. Então a gente pode ver que as consequências na China acabaram sendo bem desastrosas. As exportações. A China é a principal parceira comercial do Brasil. 29% das nossas exportações vão para lá. A participação chinesa no PIB global é de 16%, tendo influência em toda a economia mundial. Ou seja, a China é fundamental para toda a economia do planeta. Gigante da tecnologia. O país é também um importante fornecedor de eletrodomésticos para todo o mundo, especialmente o Brasil. As exportações da China nesse segmento correspondem a 10% de toda a produção global, de acordo com a Oxford Economics. Com uma crise na economia chinesa, pode haver dificuldades de ofertas de insumos de eletrônicos a nível global. Basicamente, os preços podem subir pela lei de oferta e demanda. Em paralelo, à redução em sua produção de bens de exportação, há também uma queda na demanda chinesa por bens importados de outros países, como o Brasil. Então, a situação da China é importante para o Brasil porque, por ser uma das nossa principal parceira comercial, se há uma quebra na economia chinesa, a China provavelmente não vai conseguir mais consumir dos produtos brasileiros. Eu trouxe um gráfico para a gente ver o que a gente mais exporta para a China. 30% das nossas exportações para a China são soja, 24% é petróleo, 21% é minério de ferro e o restante dos bens exportados se juntam em 25%. O principal econômico de curto prazo no surto de coronavírus tem sido nos preços de commodities. No Brasil, as cotações de soja, petróleo e minério de ferro acumulam queda desde os primeiros casos confirmados. Com crise em nosso maior cliente, o valor de nossas exportações cai. É um cenário temporário, os preços podem se recuperar depois. Porém, se estender assim nessa situação por muito tempo, os resultados podem ser catastróficos. Você sabe o que são commodities? Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade. Seu preço é determinado pelo mercado mundial como uma consequência da oferta e demanda. Commodity vem do inglês e originalmente tem significado de mercadoria. Agora vamos falar sobre desemprego. A Organização Internacional do Trabalho estima que 25 milhões de pessoas ficarão desempregadas devido à crise do coronavírus. O continente mais atingido é o europeu. Contudo, a escala de desemprego temporário, demissões e o número de pedidos de auxílio-desemprego é muito maior do que esperado inicialmente. Com isso, a projeção será muito superior aos 25 milhões estimados inicialmente, também de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Pedidos de seguro-desemprego explodem nos Estados Unidos e a taxa de desemprego no país está em 17,2%.
38,6 milhões de estadunidenses perderam seus empregos desde meados de março. É importante a gente sempre ter em mente que esses dados, tanto da aula passada quanto dessa aula, estão desatualizados. As aulas foram preparadas no início de abril, desculpa, e eu atualizei em maio, mas eles sempre mudam. Então, é importante que vocês acessem o material recomendado, indicado, para que tenham dados mais atualizados. Em comparação com outras crises, a crise financeira global de 2008 e 2009 elevou o desemprego global em 22 milhões. Então, a crise do coronavírus se mostra pior, mais intensa. Turismo. A ONU prevê retrocesso de 20 a 30% do turismo internacional em 2020, devido à pandemia do coronavírus, o que corresponde a uma redução do faturamento do turismo mundial de entre 300 e 450 bilhões de dólares, quase um terço do 1,5 trilhão de dólares gerado em 2019. A Covid-19 provocaria perdas equivalentes ao crescimento gerado pelo setor entre os últimos 5 e 7 anos. O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, OMT, associada à ONU, Zurab Polayashvili, adverte que milhões de empregos no setor podem ser perdidos. Em comparação, a epidemia de SARS em 2003 provocou um retrocesso de apenas 0,4%, enquanto que a crise econômica de 2008 provocou uma queda de 4%. Ou seja, de novo a crise do coronavírus apresenta números exponencialmente maiores. E quais foram as medidas tomadas internacionalmente contra a crise? Bom, os Estados Unidos abriu um pacote de estímulos para a economia, inclusive para salvar companhias aéreas, corte de imposto sobre os salários e um fundo para pequenas e médias empresas, adiamento dos prazos fiscais e direito à licença médica remunerada por 2 semanas, podendo se estender a 10, para os trabalhadores doentes pelo coronavírus. O Reino Unido abriu empréstimos a empresas equivalentes a 15% do PIB britânico, isenção de impostos e subsídios a empresas, suspensão por 3 meses do pagamento de hipotecas dos acometidos pela Covid-19. A Itália também abriu um pacote de estímulos com medidas para fortalecer o sistema de saúde e a defesa civil, além de ajudas para famílias, empresas, trabalhadores e autônomos, adiamento do pagamento do imposto de renda e proibição de demissão das empresas por 2 meses. Nacionalização de companhia aérea que sofre grave crise. A China, o governo injetou bilhões de dólares no sistema financeiro e o Banco Central ofereceu uma quantia equivalente em empréstimos. França, pacote bilionário para proteger empresas e salários e estímulo a empréstimo bancários anuais para pequenas e médias empresas. A Coreia do Sul abriu um pacote milionário para amortecer o impacto da crise e emissão de títulos de tesouro para financiar as medidas até o final do ano. A Argentina, o governo estabeleceu o preço máximo de 30 dias e 50 itens essenciais. Em setores mais afetados, os salários estão a cargo do Estado e investimento em obras públicas. Austrália, estímulo financeiro que inclui auxílio aos australianos mais pobres e estímulo a pequenas e médias empresas. No Japão, compra de títulos do governo pelo Banco Central para injetar liquidez no mercado e redução de 10% dos impostos que mais afetam o consumo. O Brasil, ajuda emergencial no valor de R$ 600 por 3 meses para cerca de 100 milhões de brasileiros e 1.200 para mães solteiras, além do pacote de auxílio para pequenas e médias empresas. Aqui segue o roteiro de aula para vocês aproveitarem da melhor forma possível todo o conteúdo dado. A leitura desses slides, mais o vídeo que provavelmente vocês terminaram de assistir agora. Assistir a aula do professor Cláudio Hansen no Descomplica, assistir a mini documentário do Estadão no YouTube, leitura de texto do Politize disponível no Drive. Lembrando que todas essas palavras coloridas, elas são hiperlinks, então é só você clicar nelas que você é guiado diretamente para o material indicado. É isso, gente, bons estudos!